Bom dia, bom dia, bom dia, alunos do primeiro ano. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei para vocês semana passada. E nós vamos comentar um pouco desse conteúdo também, tá ok? Então, vamos lá? Bom, semana passada eu passei para vocês 3 questões, né? Dia 5/8. Então, tá aqui, diferencie tempo de clima. A intenção ao passar essa correção não é vocês copiarem a minha resposta, não. A intenção é fazer vocês pensarem sobre esse assunto, né? E dar um parâmetro para vocês ver, né, se vocês acertaram ou não, né, de acordo com o que vocês colocaram, de acordo com o que vocês responderam. Bom, diferenciar tempo de clima. Tempo é a condição momentânea do ar atmosférico, ou seja, o tempo hoje está ensolarado, o tempo hoje está quente, o tempo hoje está nublado, o tempo hoje está seco, ou seja, é uma condição mais próxima da nossa realidade, certo? Agora, quando a gente vai falar de clima, a gente tem que lembrar que para se definir, né, as características climáticas de um lugar, é necessário fazer medições de vários elementos climáticos por no mínimo 30 anos para a gente definir, né, as características climáticas de um lugar. Bom, então clima é a sucessão, né, desses estados de tempo, certo? Ou seja, para mim determinar, né, as características climáticas de um lugar, eu vou estudar as variações do tempo, as variações do ar atmosférico nesse lugar por mais de 30 anos para mim ter uma definição sobre isso, ok? A segunda pergunta: por que o planeta Terra possui diversos tipos climáticos? Porque a Terra é aquecida de forma desigual, certo? Ou seja, os raios solares, devido ao movimento de rotação da Terra, eles batem de forma perpendicular, né? E alguns raios solares, eles atingem, né, algumas áreas mais de uma maneira mais forte do que outras. Então, nós temos a zona tropical do planeta, que é aquela área entre a linha do Equador e os trópicos, como a área que recebe a maior quantidade de radiação solar, certo? Se lá recebe a maior quantidade de radiação solar, significa que lá, né, as temperaturas serão maiores, consequentemente, os climas serão mais quentes, certo? Bom, a linha do Equador também é uma zona de convergência de ventos, ou seja, todos os ventos, eles se originam nas zonas frias, nas zonas polares, e eles têm como destino a linha do Equador. Por isso que a gente chama de convergência, porque todos os ventos vão parar, digamos assim, na zona do Equador. Então, a zona tropical acaba sendo a mais quente e a mais chuvosa. Então, por que a Terra possui diferentes tipos climáticos? Porque a Terra é aquecida de maneira desigual, ou seja, ela possui zonas climáticas. Quantas zonas climáticas que a Terra tem? A Terra possui 3 zonas climáticas: tropical, temperada e polar. A diferença é que temos tropical norte-sul, temperada norte-sul e polar norte-sul. A zona tropical é o local em que a Terra recebe a maior quantidade de radiação solar. Portanto, é a mais quente, enquanto que as zonas temperadas e polares vão recebendo menos radiação. Logicamente que a zona polar é a que menos recebe radiação solar, ok? 3. Cite todos os elementos climáticos e as suas características. Primeiro elemento climático aí é a temperatura, né, que eu já falei para vocês, ou seja, essa questão do recebimento dos raios solares. A umidade, o que seria a umidade? É a quantidade de vapor de água no ar, ok? Quantidade de vapor de água no ar. As precipitações, que são os tipos de chuvas. Nós temos 3 tipos de chuvas: chuvas orográficas, que é aquela ligada à barreira montanhosa, chove de um lado e do outro lado é seco. Chuvas convectivas, que são as chuvas normais, aquele período, né, que chove bastante, ou seja, que às vezes passa o dia chovendo, passa dias chovendo, aquela chuvinha fininha, mas é aquela chuva que contribui, né, para encher os mananciais. E as chuvas frontais, que é aquele encontro da massa de ar quente com a massa de ar fria, ocorre quando a chuva está chegando e ocorre quando a chuva está indo embora. São aquelas chuvas fortes, aquelas chuvas com trovoadas, com ventanias, né? E por aí vai. Nós temos a neve também, que é quando essa precipitação ela ocorre de maneira sólida.
E o granizo, né, que ocorre justamente quando há passagem muito abrupta de temperatura, ou seja, está muito quente e passa a estar muito frio, ou está muito frio e passa a estar muito quente. Aí ocorre essa mudança de temperatura de forma abrupta e temos esse tipo de precipitação conhecida como granizo. E a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É o peso do ar sobre a superfície da Terra. E essa pressão atmosférica ela não é exercida de maneira igual por toda a superfície terrestre. Por ela não ser exercida de maneira igual em toda a superfície terrestre, o que ocorre? Nós vamos ter uma diferença de pressão atmosférica. E é exatamente essa diferença de pressão atmosférica que ocasiona os ventos. E os ventos, né, é um importante fator para trazer chuvas para os determinados para os lugares, né? Ou seja, os ventos, eles se originam nos lugares frios, nas zonas polares, e eles acabam convergindo para a zona tropical. Por isso que a linha do Equador é a área mais chuvosa do planeta, porque todos os ventos, eles têm como direção a linha do Equador. Bom, meninos, até semana que vem. Feliz dia do estudante, né? Foi ontem. Eu desejo para vocês e até semana que vem.